O Clube de Regatas Vasco da Gama nunca deixou de ser grande, mas infelizmente a filosofia implantada nesses últimos meses acabou de fato diminuindo a imagem do gigante da colina. E olha, torcedor, a chegada de Ramon Ángel Dias e o seu filho, Emiliano Dias, ao lado também de uma mudança no cargo de CEO, com a saída de Luiz Melo e a chegada de Lúcio Barbosa, hoje trazem de volta o gigantismo do gigante da colina. E assim como disse Emiliano Dias lá no vestiário antes da partida contra o Grêmio, nesse último domingo, eles vão ter que entender que somos grandes. Esse é o Vasco, torcedor. O Vasco não cai. O Vasco sairá dessa situação. E para comemorar, domingo, sem ser no próximo, poderemos ter Vasco e Atlético Mineiro às 11 horas da manhã no Maracanã. O Rio de Janeiro vai ficar pequeno para o torcedor vascaíno. A gente vai falar, é claro, sobre isso, falaremos, sobre essa partida contra a equipe do Atlético, expectativa grande que esse jogo venha a ser realizado no estádio Mário Filho. Falaremos também, além de Vasco e Atlético Mineiro, sobre o treino que aconteceu nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa, visando a partida da próxima segunda-feira contra o RB Bragantino em Bragança Paulista. Falaremos sobre reforço, porque Ramon Ángel Dias vem pressionando o Paulo Brax, pedindo contratações até o dia 25 de janeiro, e traremos detalhes importantes sobre tudo o que está acontecendo. Porém, torcedor, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o que acontece no nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui, no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, primeiramente agradecer a todos vocês, pois chegamos hoje aos 105 mil inscritos. Obrigado aí por todo apoio, por toda a ajuda que vocês vêm dando ao nosso canal. E é claro, agora o nosso objetivo é chegarmos aos 106 mil inscritos. Então contamos com você que está aí do outro lado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Caso esteja chegando aqui pela primeira vez, dê esse voto de confiança ao canal do Gigante Vasco. É rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Só apertar nessa palavrinha inscrever-se. Além disso, é claro, ative o seu sininho de notificação. Deixe também o seu like no vídeo e não esqueça de aqui nos comentários deixar aí as suas palavras com relação a Ramon Ángel Dias. Se você tiver que nomear uma peça importante nessa reconstrução do Vasco, você coloca Ramon Dias? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, Vambora sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. E meus amigos, antes de entrarmos no assunto sobre reforço, sobre contratações, sobre a pressão que vem sendo feita hoje em cima do Paulo Brax, em cima do departamento de futebol, por novas chegadas, pressão essa inclusive, feita por parte da comissão técnica, eu quero pontuar novamente o que essa comissão técnica vem fazendo à frente do Vasco. Torcedor, é nítido a mudança hoje apresentada dentro de campo. O Vasco hoje não é o mesmo Vasco lá do início do Campeonato Brasileiro. Ou melhor dizendo, o início foi até bom, com uma vitória em cima do Atlético, um empate contra Palmeiras, contra o Fluminense. Não é o mesmo Vasco lá do final da campanha de Barbieri. Aquele Vasco que tomou de 4 para o Flamengo. Aquele Vasco que empatou com o Coritiba e o Barbieri gostou do empate. Aquele Vasco da Gama que quando perdeu para o Santos São Januário, para o Barbieri estava ok, porque o Santos era um time acostumado a jogar a elite. Essa mentalidade pequena injetada pelo Vasco da Gama através do senhor Maurício Barbieri e através do CEO Luiz Melo, hoje não existe mais no Vasco. Eu te faço uma pergunta, eu gostaria muito de ouvir a sua resposta. Você acha, sinceramente, que hoje, com a comissão de Ramon Ángel Dias, o Vasco perderia para o Flamengo de 4? Você acha que hoje, com a comissão técnica de Ramon Ángel Dias, o Vasco iria estar satisfeito com um empate contra o Coritiba, com uma derrota para o Santos? É claro que não, meus amigos. É claro que não. É nítido que não. O elenco do Vasco não é um elenco ruim. Eu falo isso com convicção a vocês e sempre comentei aqui. O elenco do Vasco pode ter limitações, mas não é um elenco para estar na lanterna do Campeonato Brasileiro como estava até o início da última rodada. Porém, sabe qual era o grande problema desse elenco? Ele se apequenou. Um elenco que, por causa do seu treinador e por causa de uma liderança, que era o CEO, que não era vascaíno, não entendia a grandeza do Vasco, se apequenou.
O Vasco de Maurício Barbieri estava se apequenando. Um empate contra o Coritiba era bom resultado. Uma derrota para o Santos São Januário era bom resultado. Uma goleada para o Flamengo era bom resultado. E a gente teve que ver risinho na entrevista coletiva após a partida, após uma humilhação contra o maior rival. E aí eu te pergunto, a partir do momento que o seu treinador pensa dessa maneira, isso passará para o elenco. E aí é claro, a partir do momento que o elenco pensa assim, o jogo contra o Goiás em São Januário não tem a obrigação de vencer. E foi o que a gente viu, aquele Vasco Goiás em que perdemos e houve toda a confusão. Se tivéssemos trocado de treinador desde aquela derrota para o Flamengo, a situação hoje não era essa. Ou aliás, desde aquela eliminação patética para o CRB, ou aliás, para o ABC, em que Maurício Barbieri disse que era algo normal, que era uma reconstrução. Então o elenco se apequenou. E hoje não é assim. Porque se lá naquele período era normal perder, para Ramon Angel Dias e para o seu filho, Emiliano Dias, não é algo normal. E olha só, eu vou passar de novo as imagens, porque eu tenho que mostrar isso a vocês até o final. Tá passando aqui do lado, eu não posso postar áudio, eu não posso colocar o vídeo, porque senão o meu vídeo no YouTube cai, a Vasco TV corta. Porém eu tenho que mostrar. Palavras de Emiliano Dias, agora não temos mais desculpas. Já se acabaram as desculpas. Já estamos aqui há 3 semanas, trabalhamos de forma incrível, não falta trabalho. E ele ainda diz, no caso, Ramon Dias, eles vão entender que somos grandes. O Vasco é grande. O Vasco de Ramon Dias, o Vasco de Emiliano Dias é grande. Não é um Vasco pequeno. E aí, após a partida, após a vitória, hoje na parte da tarde, Ramon Dias se posicionou nas redes sociais. Olha a imagem que ele colocou aí. Graças aos jogadores por este triunfo, ou seja, obrigado aos jogadores por esta vitória. Seguimos à frente juntos, Vasco da Gama. Emiliano Dias também se posicionou através de suas redes sociais. Obrigado ao grupo por esta alegria. Vasco, hashtag eu acredito, hashtag o melhor está por vir. Esse é o Vasco. Um Vasco que não se apequena, mas um Vasco que se engrandece jogo a jogo. Um Vasco que contra o RB Bragantino poderá sim buscar o empate, mas não vai com esse objetivo. Vai buscar e querer a vitória. Obrigado, Ramon. Obrigado, Emiliano, por recuperar o gigantismo ao Vasco da Gama. O Vasco é grande, tá bom? Recado pra você, Barbieri e Luiz Melo. Pra vocês, o Vasco é grande. E olha, meus amigos, o compromisso, o comprometimento, o desejo por virar a chave é tão grande que mesmo diante de uma vitória boa e gigante contra o Grêmio nesse último domingo, o Vasco quer mais e a comissão técnica quer mais. Hoje, Paulo Brax, que é o diretor executivo, vem sendo cobrado por isto, por mais. Informações que tivemos nesta parte da tarde de hoje é que o Vasco, através de sua comissão técnica, acredita que tem a necessidade de mais 3 ou 4 peças para fechar de vez o elenco. Eu pontuo a vocês aqui. Vasco hoje, através de sua comissão técnica, acredita que há necessidade de trazer mais um centroavante, mais um meio campo, ou aliás, um meia, um camisa 10, porque não temos esse jogador no elenco, um primeiro volante de contenção e um zagueiro que atue pelo lado direito. Esse é o objetivo do Vasco da Gama. E a comissão técnica de Ramon Dias vem pressionando o diretor executivo Paulo Brax para mais contratações. O objetivo é trazer jogadores experientes para aumentar a média de idade do time e trazer aí essa experiência que é importante, essas costas largas, para esse elenco do Vasco da Gama. E olha, torcedor, informações aí através do jornalista Wagner Fernando, lá do Esportes News Mundo, é que pessoas vêm confirmando a ele, pessoas de dentro do Vasco da Gama, que Ramon Dias, sim, Ramon Angel Dias, ele mesmo vem fazendo contato diariamente e diretamente com atletas. Nomes já estão sendo observados que trabalharam com ele durante a sua carreira ou que Ramon Dias gosta e gostaria de ter a oportunidade de trabalhar. Ramon Dias vem tendo participação e papel ativo nas tratativas do Gigante da Colina nesta janela de transferências. Um papel ativo de Ramon Dias para trazer reforços ao Vasco da Gama. A cobrança está sendo feita. Ramon Dias quer reforço. Ramon quer um zagueiro, Ramon quer um primeiro volante, Ramon quer um meio campo e Ramon quer um centroavante. Paulo Brax, entrega.
vai chegar a 120 milhões agora do aporte da 777? Menos de 20 dias para esse aporte chegar? Então entrega a grana, coloca na mesa e traz jogadores. Porque com o time que temos, já vencemos o Grêmio. Trazendo mais peças e peças de qualidade, eu tenho convicção ainda maior de que o Vasco não cairá para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então, meus amigos, esperança grande de que realmente até o dia 25 de agosto, quando a janela de fato se fechará e o Vasco não poderá mais trazer nenhuma peça, o Vasco consiga trazer mais nomes para reforçar o seu elenco. Tranquilo? Porém, é claro, né? Os treinos seguem ativos. Hoje, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, embaixo de chuva, o Vasco da Gama treinou no CT Moacir Barbosa. E a expectativa é que para segunda-feira novas mudanças venham a ser promovidas no time titular. Lembrando, o Bruno Praxedes não estará à disposição porque é uma peça emprestada pelo RB Bragantino ao Vasco da Gama e retornam à equipe Jair e Pumita Rodrigues. Então, Ramon Dias vem treinando para fazer algumas alterações nessa equipe visando a partida importantíssima em Bragança Paulista contra o RB Bragantino. E olha, torcedor, voltando ao assunto reforço, eu tenho informações aqui importantes a trazer a vocês. Lembra que no Boa Noite Gigante de ontem, no Acorda Vascão de hoje, no Fala Gigante de hoje, eu falei que iria trazer agora, neste último vídeo do dia, informações sobre a situação daquele zagueiro Federico Fernandes. Então, torcedor, informação que eu tenho aqui a vocês de forma exclusiva. Em um contato com o empresário do atleta, Federico Fernandes é um nome que foi buscado pelo Vasco da Gama. O Vasco chegou a realizar alguns contatos a pedido do próprio Ramon Dias, que gostaria de trabalhar ao lado do jogador. E é uma posição hoje que o Ramon pede, né, para a diretoria vascaína. A informação que eu tive é que nesse momento não há nada mais entre Vasco e o atleta. O atleta de fato se encontra livre no mercado, à procura de um clube, vem sendo especulado em alguns clubes do futebol argentino. É um atleta de 34 anos de idade, argentino, que iniciou a sua carreira no Estudiantes de La Plata, tem passagens pela seleção da Argentina na Copa de 2014, é um jogador muito forte, né, com relação à carreira mesmo, um jogador de nome, mas nesse momento o empresário dele me confirmou que não há nada entre Vasco e o atleta nesta 8 horas da noite, deste dia 8 de agosto, não há nada entre Vasco e Federico Fernandes. Há, porém, algo com Alan Sonhora, meio-campo, argentino e norte-americano. Ele tem essa dupla nacionalidade, é nascido nos Estados Unidos, porém se naturalizou também argentino, mas atua pela seleção estadunidense. Olha, torcedor, é o camisa 10 dos Estados Unidos, como a gente trouxe a vocês. O Vasco, que busca o camisa 10, vem tratando Alan Sonhora hoje como a sua principal possibilidade de contratação. Um jogador que se encontra livre no mercado, um jogador que está disposto a vestir a camisa de futebol brasileiro e um jogador que o empresário dele confirmou que vem recebendo sim tratativas e está em conversas com o Vasco da Gama. Inclusive, segundo informações que tive nessa tarde de hoje, o Vasco já formalizou uma proposta pelo atleta. Ontem houve os primeiros avanços e a expectativa é que nesses próximos dias as coisas se desenrolem ainda mais. Para quem não conhece, o Alan Sonhora é um jogador, na minha opinião, ainda jovem, um atleta aí de apenas 25 anos de idade, é um canhoto de 1,71 m, baixinho, bem rápido, bem habilidoso. Todo canhoto, né, na grande maioria das vezes, é um atleta habilidoso. Ele é hoje o camisa 10 da seleção dos Estados Unidos e foi o camisa 10 em 2022 do Independente. O Rei de Copas, como é conhecido, um dos grandes, um dos maiores clubes do futebol argentino. Após essa passagem pelo Independente de 3 anos, ele vestiu a camisa do Juárez do futebol mexicano por 2 temporadas. É um jogador de destaque aqui no futebol sul-americano e que vem chamando a atenção de vários clubes aqui, da Argentina, do Brasil, e o empresário está procurando a possibilidade mais viável de colocar esse atleta. A possibilidade é real de uma chegada ao Brasil. Além do Vasco, Santos também está fazendo sondagens por esse jogador que, volta a repetir, se encontra livre no mercado e está à procura de um destino. Um atleta que interessa para ser esse novo camisa 10. Bom nome, torcedor? Te empolga? Coloque aí a sua opinião nos comentários. E é claro, para finalizar o vídeo, vamos falar sobre Vasco e Atlético, porque, meus amigos, a expectativa é que a partida contra a equipe do Atlético Mineiro, marcada para o dia 20 de agosto, venha a ser realizada no Maracanã. Hoje é importante lembrar que São Januário já está pelo STJD aberto. O que isso significa? Aberto não, né? Melhor dizendo, vamos reexplicar isso daqui. O STJD puniu o Vasco, lembra? Após aquela confusão contra a equipe do Goiás, o STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportivo, puniu o Vasco da Gama com perda de 4 mandos de campo.
O Vasco não mandou o público contra Goiás, não, perdão, contra Cuiabá, contra Cruzeiro, contra Atlético Paranaense e contra o Grêmio nesse último domingo. E o que acontece, torcedor? Para esse último domingo, o STJD diminuiu a punição. Falou, né, que poderia haver a possibilidade de entrar no estádio mulheres, crianças e pessoas com deficiência, PCD. Porém, torcedor, mesmo diante disso, a Justiça Comum, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, proibiu o uso de São Januário. São Januário hoje está fechado pela Justiça aqui no Rio de Janeiro. Então, um exemplo. Se o Vasco quisesse mandar a partida no Maracanã nesse último domingo, teria público? Sim, teria. Se o Vasco quisesse mandar a partida lá em Volta Redonda no Raulino de Oliveira, teria público? Sim, teria. Mulheres, crianças e PCD. Porém, em São Januário, os portões estão fechados pela Justiça. A Justiça fechou os portões de São Januário. E aí, hoje, já há público normal. A punição dada pelo STJD acabou. O Vasco poderá ter público. Então, no dia 20 de agosto, contra o Atlético Mineiro, público aberto, público geral, homem, criança, mulher, tudo está liberado em chegar em São Januário. Mas, meus amigos, tem um problema. A Justiça Comum segue mantendo São Januário com portões fechados. Ou seja, o Vasco terá que mandar até dia 8 de agosto, às 8 horas da noite, mandar o seu jogo em um outro lugar para ter público, porque São Januário está fechado pela Justiça. E me desculpe, a atitude que eu não vejo como coerente. Não vou falar que, se tratando de justiça, a gente tem que tomar todos os cuidados. Mas é uma loucura, né? Enfim, prosseguindo. E aí, com isso, pelo fato do Vasco não poder atuar no seu estádio, porque, segundo a Justiça, é dentro de uma favela, é dentro da barreira do Vasco, isso seria perigoso. Olha que loucura que está acontecendo. Parece que estamos voltando aos anos 50. O Vasco, nessa tarde de hoje, enviou um pedido solicitando ao consórcio que administra o Maracanã a possibilidade de levar esse jogo contra o Atlético às 11 horas da manhã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, para o Maraca. Lembrando, o jogo acontece no dia 20. Dia 21, o Vasco completará 125 anos. Então é um jogo que fica em clima de festa, clima de aniversário. E olha, meus amigos, vencendo o RB Bragantino, na segunda-feira, Rio de Janeiro, ficou arrepiado, tá? O Rio de Janeiro irá parar para Vasco e Atlético Mineiro às 11 horas da manhã. Então é esperar agora o que irá acontecer. Não terá jogo nesse final de semana no Maracanã. Então há essa possibilidade, essa viabilidade, e agora é esperar uma resposta do consórcio. Já que não liberam o São Januário, a gente vai para o nosso salão de festas. Solicitação enviada e agora é esperar o que será dito pelo consórcio. Se mais uma vez, né, vão proibir o torcedor vascaíno de ir para um estádio que também é nosso Maraca. Só falta isso. A Justiça Comum proibiu o Maracanã, o consórcio, aliás, a Justiça Comum deixar São Januário fechado, aí o consórcio não libera o Maracanã e o Vasco ter que jogar no Raulino de Oliveira. Com todo respeito ao Raulino de Oliveira. Mas pelo amor de Deus, né? A gente espera que a coerência venha estar acima de tudo. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo dessa terça-feira. E amanhã às 7 estaremos de volta aqui com muitas informações, muitas novidades, contando com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem nosso vídeo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaína.